Agora vamos discutir possíveis alterações na campanha à presidência com a morte trágica de Eduardo Campos, que era o candidato do Partido Socialista Brasileiro. Nosso entrevistado é o cientista político Pedro Fassoni Arruda, da PUC. Pedro, a gente agradece você mais uma vez pela atenção conosco. A pergunta que todo mundo está fazendo nesse dia posterior à tragédia é: se a Marina Silva entrar na disputa, o que é que muda? Eu acredito que ainda é prematuro fazer um diagnóstico definitivo, mas muito provavelmente aquela polarização entre PT e PSDB apontada nas últimas pesquisas de opinião pública tende a se transformar numa situação mais embaralhada. A candidatura do Eduardo Campos não descolou, enfim, ele permaneceu estagnado ali nos 10% de intenção de votos, enfim, enquanto que o Aécio e a Dilma vinham se sustentando mais à frente ali. Então a tendência era que acontecesse, ou a Dilma vencesse a eleição no primeiro turno, então disputaria com o Aécio no segundo, né? Com a entrada da Marina Silva, tudo isso se modifica. É importante levar em consideração que até o final do ano passado ela estava cotada, né, para encabeçar uma chapa concorrendo à presidência da República, e as pesquisas apontavam que ela estava em segundo lugar, bem à frente, inclusive, do Aécio Neves, que estava em terceiro, né? Tinha pesquisa do Datafolha do Ibope, em setembro do ano passado, apontando essa distância da Marina em relação ao Aécio Neves. 4 meses atrás, no último mês de abril, também o Instituto Datafolha realizou uma pesquisa simulando, né, uma disputa com a Marina encabeçando a chapa do PSB, e ela também estava mais bem cotada naquela pesquisa do que o Aécio Neves. Então, a tendência é justamente que se reforce essa possibilidade de acontecer um segundo turno e que o Aécio Neves, aquela sua vaga que estaria praticamente assegurada num eventual segundo turno, agora está ameaçada. O Aécio, então, sai prejudicado com a entrada de Marina, na sua Sai, opinião? eu acho que tanto ele quanto a Dilma Rousseff, né, que tem a expectativa ainda de vencer a eleição no primeiro turno, isso pode, sem dúvida, retirar votos. A Marina Silva foi muito bem votada na última eleição. Em 2010, ela, concorrendo à presidência, teve quase 20 milhões de votos, 19 milhões e 600 mil votos. Então, teve uma votação expressiva, inclusive sendo mais votada que o então candidato tucano, José Serra, em alguns estados, como no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, enfim. Então é uma candidatura forte, ela tem um nome de grande projeção nacional, tem o recall da última eleição, foi ministra, tem uma causa ambiental que defende, enfim, e acaba contando com bastante simpatia. Agora, quem tende a absorver esses 10%, 11% do Eduardo Campos? Eu acredito que pode, os votos com a Marina Silva, né, encabeçando a chapa, é muito provável que esses votos sejam transferidos para ela. Mas ainda é muito prematuro porque existe uma disputa dentro do próprio PSB, já que a Marina Silva ela estava formalmente filiada ao partido, ao PSB do Eduardo Campos, mas ela tomou essa iniciativa pouco antes de expirar o prazo legal para mudança de partido, porque ela não conseguiu, na Justiça Eleitoral, o registro do seu partido Rede Sustentabilidade, né? Então ela já, inclusive, deixou bem claro que assim que conseguir o registro, ela deixa o PSDB e parte para o novo partido político. Então vai ter uma disputa dentro do próprio PSB, alguns setores dentro do partido não querem a Marina Silva concorrendo à presidência. Quais são as alternativas nesse caso? Eu acho que a única alternativa que seja competitiva em termos eleitorais ali para o PSB é a Marina Silva. Não tem outros nomes de grande projeção. Tem alguns governadores de estado, no Senado Federal, mas seria muito difícil. Agora, Pedro, você citou na resposta para a Adriana os dois lados de uma mesma moeda. 19 milhões e 600 mil votos. A entrada de Marina Silva no jogo eleitoral, tendo em vista o legado que ela traz da eleição de 2010, pode mudar o cenário, a avaliação que você faz. Começa um outro jogo do 0 a 0? Eu não sei se começa exatamente do 0 a 0, né? Até porque a campanha já tinha começado, inclusive, né? E, diferentemente do ano passado, agora a Marina Silva, ela está disputando a eleição por um partido que ela não tem o comando dessa legenda, né? E uma coisa também são as articulações que são feitas a nível nacional.
mas é importante também levar em consideração que o PSB é aliado ao PSDB em alguns estados, como São Paulo e Minas Gerais, e, por outro lado, esse mesmo PSB em alguns estados, como no Espírito Santo e no Rio Grande do Norte, é aliado ao PT da presidente Dilma Rousseff. Então, é provável que alguns políticos do PSB se recusem até a apoiar a Marina Silva, preferindo, por exemplo, o Aécio Neves em São Paulo, Minas Gerais. O PSDB já ofereceu palanque, inclusive, para o Geraldo Alckmin, que concorria ao governo estadual. O vice do Alckmin é do PSB, o Márcio França. Exato. Então, em alguns outros estados, o governador do Espírito Santo, o Casagrande, é mais próximo ao Partido dos Trabalhadores, enfim. Então, vai ser muito difícil ainda, e é prematuro, inclusive... Eu só queria, para a gente finalizar, trazer uma única questão que me parece que é uma questão fundamental a se compreender, que é a resistência que a Marina Silva tem de ambientalistas versus setores ligados ao agronegócio, e a segunda hipótese, e se ela desistir, se ela julgar que não dá, agora emocionalmente não dá, o baque foi muito grande, não dá. Considerando essas duas possibilidades, que é agronegócio versus meio ambiente, e também a possibilidade dela não encarar isso que está pela frente aí. Bom, no caso dela ser lançada realmente com uma cabeça de chapa aí pelo PSB, ela vai enfrentar uma forte oposição dentro do seu próprio partido, né? Como você falou, setores do agronegócio que se opõem a essas causas ambientais defendidas pela Marina Silva. Caso ela retire a sua candidatura, eu acredito que volta-se a polarização entre PT e PSDB, e com isso, né, uma distribuição desses votos aí de maneira mais ou menos igual entre Aécio e Dilma Rousseff, mas a eleição pode ser definida logo no primeiro turno de votação. Lembrando que o PSB tem 10 dias, né, para apresentar um novo candidato ou candidata, né? Sim, e a gente não pode excluir também, inclusive, a possibilidade da própria Marina Silva se recusar. É tudo muito imprevisível. Quem não se lembra, né, de que no final do ano passado foi anunciado com uma grande surpresa que a Marina Silva tinha ingressado no PSB e poderia concorrer à vice-presidência na chapa do Eduardo Campos. Ela que vinha, até aquele momento, criticando aqueles partidos que ela considera partidos tradicionais, praticantes do velho fisiologismo, e tinha incluído, inclusive, nesse rol de partidos que ela criticava, o próprio PSB na época, né? Ou seja, vamos ver o que vai acontecer um dia após o outro. Exatamente. Literalmente.